Irmãos e irmãs, bom dia. Quarta-feira da sexta semana da Páscoa, e aqui nos encontramos para, mais uma vez, buscar a luz de Deus para o nosso dia. Hoje, o Evangelho é de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nesse evangelho que, dentro do contexto em que ele se encontra, é a continuação do discurso de despedida de Jesus. Discurso de despedida onde ele apresenta a realidade da sua partida para junto do Pai, mas o envio do Paráclito, do Defensor, o envio do Espírito Santo. E é este Espírito que ele deixa bem claro que é o que vai ajudar a sua comunidade de fiéis a continuar compreendendo, ou melhor, a compreender cada vez mais tudo o que Jesus ensinou. É o Espírito Santo que vai falar na igreja aquilo que Jesus disser de junto do Pai. O Espírito Santo vai ser a voz de Jesus para nós na igreja ao longo da história. Portanto, o Espírito vai confirmar a missão de Jesus. O Espírito vai confirmar os ensinamentos de Jesus. Não vai falar nada diferente e nem contraditório. Porque aquilo que o Espírito vai anunciar é o que Jesus disser de junto do Pai. E Jesus deixa bem claro que ele ainda tem muitas coisas a dizer que os seus discípulos não são capazes de compreender naquele momento. Até porque a grandiosidade do mistério da encarnação de Deus realmente é imenso diante da finitude humana. E os discípulos, os apóstolos, Jesus sabia, né? Era um povo simples, a maioria pescadores, homens do povo, então sem grandes conhecimentos, sem grandes estudos. Então, é claro que precisariam de tempo para ir assimilando e compreendendo a riqueza da encarnação de Jesus, assim como da sua paixão, morte e ressurreição. Então, ele anuncia o envio do Espírito Santo, que vai falar tudo o que ele ouviu de junto do Pai. Então, nós, igreja, povo de Deus, temos essa certeza que deve ser alegria para nós. Tudo aquilo que aprendemos da igreja é a fala de Jesus para nós. É Jesus que continua nos falando através do seu Espírito. É o Espírito Santo que fala para nós, que transmite para nós a voz de Jesus. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a compreender cada vez mais os ensinamentos de Jesus. Por isso nós católicos temos essa riqueza de 2000 anos de história. Como o Espírito Santo foi iluminando a igreja ao longo de todo esse período, ajudando a compreender a mensagem do Evangelho em circunstâncias históricas diferentes, porque em 2000 anos muitas coisas mudaram. E é o Espírito Santo que vai atualizando a mensagem de Jesus de acordo com a nova realidade das pessoas, a nova realidade de onde a igreja está inserida. Por isto, é importante que nós compreendamos bastante a riqueza da nossa igreja com os documentos do magistério que vão atualizando a mensagem de Jesus para os tempos em que nós vivemos hoje. Estudarmos a história passada da igreja, os documentos passados da igreja, e irmos compreendendo a riqueza da nossa fé que foi sendo discutida, foi sendo iluminada, foi sendo inspirada e foi sendo compreendida. A nossa história
ter uma riqueza de inspiração do Espírito Santo para que a igreja pudesse ir compreendendo cada vez mais a mensagem da Boa Nova. E essa é a maravilha da nossa igreja que existe há 2000 anos. Quantas coisas ela já aprendeu, quanto do mistério de Jesus ela já foi capaz de compreender e anuncia para nós, nos ajuda a compreender, nos ajuda a aprofundar neste mistério. Essa é a beleza da nossa igreja. Que nós valorizemos então essa presença do Espírito Santo que iluminou e ilumina muito o Papa, os cardeais, os bispos, ou seja, toda a hierarquia da igreja, mas também que ilumina muito tantos leigos e leigas da nossa igreja. Basta lembrarmos para a riqueza de santos e santas, né? Santos e santas que temos. Quanto de contribuição para a nossa fé eles deram, ou com seu testemunho de vida na vivência do Evangelho, ou através de seus escritos que deixaram, se pensarmos em tantos mestres de espiritualidade, tantos místicos que temos, quantos doutores e doutoras da igreja nós temos. Tudo iluminado pelo Espírito Santo, para que possamos compreender a fé que temos hoje. A igreja tem um poço de riqueza imensurável que nós devemos valorizar, devemos buscar compreender. E assim, em tempos que vivemos também de grandes impulsos de ação do Espírito Santo, quantas pessoas que se dizem, quantos cristãos, né, que se dizem impulsionados pelo Espírito, batizados no Espírito, né, ou que receberam a efusão do Espírito Santo. Um critério importante que nós devemos ter para dar valor a isso ou não é se o que essa pessoa que se diz, né, é impulsionada pelo Espírito, que recebeu a infusão do Espírito Santo, se essa pessoa, o que ela prega, o que ela ensina, o que ela diz que seja revelação, está conforme aos ensinamentos da igreja, está conforme aos documentos do magistério, está conforme a riqueza da doutrina da igreja ao longo de todos esses anos. Se uma pessoa que se diz impulsionada pelo Espírito prega algo contrário, este Espírito não é o Santo de Deus, que lembremos o Evangelho de hoje. Ele não vai pregar que seja nada diferente do que Jesus pregou e ensinou. O Espírito Santo não vai negar os ensinamentos de Jesus. Ele pode nos ajudar a adaptar os ensinamentos de Jesus aos novos tempos, mudando a linguagem que a gente usa, mas mudar o conteúdo da fé, isso nunca vai acontecer. Então, valorizemos a riqueza da nossa igreja, leiamos, estudamos, temos aí os subsídios da Palavra de Deus que a nossa diocese prepara, para estarmos cada vez mais, através deste material preparado, inspirado, iluminado, aprofundar nessa fé. Valorizemos, irmãos e irmãs, as oportunidades que Deus nos dá. Então, se quisermos viver em comunhão com Deus, nós cristãos, que as inspirações que temos estejam conformes, né? Em conformidade com os ensinamentos da igreja. Se for assim, graças a Deus, é a ação do Espírito Santo. Se não for assim, nos libertemos disso, porque o Espírito nunca vai ser contra os ensinamentos da igreja. Peçamos a graça da inspiração divina para nós e da nossa comunhão com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, a sua família e a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa quarta-feira para você.